O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro, divulgou ontem uma declaração pública após reunir-se com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Araújo, ao divulgar a nota, afirmou: ótima conversa ontem com o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, expoente da luta pela democracia nas Américas. Coincidimos no caráter fundamental da liberdade de expressão para preservar a democracia em nossa região, no contexto da pandemia e no mundo pós-Covid. Na nota, Almagro enfatiza a importância de garantir a liberdade de expressão e o uso livre da internet. Ouça a declaração do secretário-geral da OEA. Me reuni com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, conversamos sobre a situação atual na região e as consequências da pandemia do Covid-19. Destaco o valioso trabalho realizado pelo ministro e sua equipe na repatriação de mais de 33 mil cidadãos brasileiros espalhados em quase 100 países. Para o ministro Araújo, foi uma prioridade dar uma resposta satisfatória a estes cidadãos que desejavam regressar à sua pátria. Concordamos sobre a importância da infraestrutura digital face à pandemia que permita o uso livre da internet, criando, além de riqueza, mais democracia, sendo essencial para este objetivo garantir a liberdade de expressão. O Brasil é um dos países mais conectados do hemisfério. Mais de 99% das famílias têm acesso à internet por celular e mais de 55% das empresas vendem seus serviços online. Valorizamos o esforço que o Brasil realiza para restabelecer a democracia na Venezuela e a solidariedade ao acolher os migrantes venezuelanos, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro e com o auxílio do ministro Araújo. O governo brasileiro foi e é muito ativo em defesa da democracia, do Estado de Direito, respeito às minorias e liberdade multidimensional nos fóruns e reuniões da OEA. Nos propusemos a continuar trabalhando para o fortalecimento das democracias e das economias, com mais integração e propiciando a relocalização estratégica das cadeias produtivas nos países membros da organização. Expressei nosso desejo de pronta recuperação ao presidente Bolsonaro e nossa afetuosa e cordial saudação. Então, quando estes guardiões estão nos traduzindo tanta insegurança jurídica, com essas constantes mudanças de posicionamentos, porque, para mim, essa é uma frase minha, não se combate atos antidemocráticos isolados com atos antidemocráticos generalizados, legalizados. Então, eu acho que tudo que foi posto aqui por todos os palestrantes é exatamente disso. Nós estamos no limiar, tá? Da inconstitucionalidade, da ilegalidade, de uma interpretação que não está sendo obedecida àquelas garantias do cidadão. O direito penal, ela é uma ciência que os princípios dela, ela é regida pela mínima intervenção na vida da sociedade. Por quê? Porque ela é gravosa, porque ela destrói vidas, ela gera perda da primariedade, ela mexe com o ius libertatis da pessoa. Então ela tem que ser a mínima intervenção. Acho até que os crimes infamantes, eles deveriam ir para as searas cíveis dos danos morais, né? De outras searas. Obviamente que se tem que respeitar as instituições. As instituições estão ali, cada um tem sua função. E a tripartição, que Montesquieu, eu até tenho uma dissertação sobre isso, né, da interface do ativismo judicial, né, com a tripartição dos poderes, eles têm que ser harmônicos. Então não pode haver uma ingerência em outros poderes em fatos típicos. E isso, de certa maneira, no meu entendimento, tem ocorrido. A partir do momento que você decide, tá, na escolha do presidente, da mesa do Senado, que o voto tem que ser fechado e liminar,
de ministro, você está interferindo numa decisão típica, tá, de poder legislativo. Então, assim, nós temos que respeitar o Executivo, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, e não se pode ser hipócrita de se criar um juiz de garantia, sendo que nós já temos o DIPO, então nós vamos precisar de um ministro de garantias também. Porque cadê as nossas garantias? Gente, controle social é uma coisa muito perigosa. Controle a liberdade, o direito de voz, o nosso direito de voz é fundamental. É um direito fundamental. Não significa que se você abusar, você não vai ter o devido processo. Obviamente que sim, não estou negando. Agora, eu acho que está havendo uma inadequação e uma desproporção. Essas prisões que ocorreram, eu trabalhei junto com o advogado, tá? O Paulo Faria, e nós trocamos muitas ideias dessas defesas todas, tá? Eu acho que eu pude corroborar e muito nessas defesas, porque eu sou especialista em criminal, sou tribuna, tá? E milito na área. E fui também conselheira das prerrogativas aí junto ao lado do meu querido Delmanto, e que nós somos extremamente democráticos. Nós respeitamos, sim, o Supremo, mas nós não respeitamos atos que estão extrapolando a própria Constituição. A Constituição está acima deles. Doutora. Bom, passaremos então para o debate agora entre os participantes, para suas outras considerações. Fiquem todos à vontade, estão todos com a palavra. Doutor Modesto, o microfone do senhor está mudo. Espera aí, precisa fazer funcionar o microfone do senhor. Aí, voltou. Está funcionando, doutor Modesto? Ok. Funcionando? Bom, eu queria só... Está um pouquinho tarde já para mim, que eu tenho que dormir daqui a pouco, mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam. Isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão
criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão defendendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.